Em 84, o André Lara Rezende publicou este texto, A Moeda Indexada, uma proposta para eliminar inflação inercial. A proposta provocou interesse e muita discussão. Nascia ali o Plano Real. André, explica o que é a moeda indexada para gente. E eu vou te contar uma coisa, uma história da minha carreira jornalística, começando na economia, na Gazeta Mercantil. Eu li esse texto já nos anos 90, você publicou esse texto nos anos 80, eu li esse texto nos anos 90, porque eu comprei essa revista, eu tinha coleção dessa revista, não tenho ainda, e eu comprei essa edição que tinha esse texto. Quando você vai para o governo, eu cobria mercado financeiro, eu cubro até hoje, enfim, e o pessoal ficou doido para entender, ninguém tinha o texto completo, original, eram poucas pessoas que tinham, e eu tinha. Comecei a negociar aquele texto, eu quase ganhei dinheiro com esse teu texto. A minha revista teve uma valorização enorme, eu xeroquei ali, passei para um monte de gente. Explica para a gente o que é a moeda indexada. Deixa eu explicar a primeira história. A ideia de que a inflação crônica alta já tinha uma enorme inércia e não era capaz de ser vencida com o instrumental sugerido pela teoria tradicional, é algo que foi desenvolvida pelos economistas, por economistas da PUC do Rio e também por outros no AGV de São Paulo, etc. E havia uma tradição latino-americana já tateando um pouco isso. Olha, a inflação é diferente, é uma inflação estrutural, uma inflação de custo, inflação inercial. Vários nomes foram usados para definir essa ideia de uma inflação alta. A que eu mais gosto é a inflação crônica, que há muitos anos está lá e que não cai, perfeito? E ela acaba, no início você consegue sobreviver com ela usando o mecanismo de indexação, depois de um certo momento ela pode desancorar e começar a se acelerar, que foi o que aconteceu no Brasil depois do primeiro choque de petróleo, no final dos anos 70. E havia esse consenso, olha, a inflação tem uma enorme inércia e ela não vai ser vencida com os remédios que lhes são receitados pela teoria tradicional. Então, mas isso nós tínhamos já toda a discussão e a produção acadêmica da PUC era muito nessa linha de debater contra a visão mainstream, monetarista, que era um pouco representada nessa época pela IPGE, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que tinha, na época, muita gente que vinha de Chicago, sabe, tem uma visão mais monetarista. Mas, então, dizia, olha, não vai funcionar. Quando aproximou-se a possibilidade da eleição direta, de eleição de um presidente da República, de Tancredo Neves, numa conversa com Francisco Lopes, que era um dos principais autores da teoria da inflação inercial, eu disse, ô Chico, nós agora vamos ter que, com o governo democrático, vão nos chamar para dizer, ok, não funciona o mecanismo tradicional. Então, o que é que deve ser feito? Nós vamos ter que passar de dizer por que não funciona, dizer como é que funciona. E o Chico, com o estilo dele, falou, você tem toda a razão. E produziu um artigo ao qual ele deu o nome de O Choque Heterodoxo. Isso era um contraponto à proposta mainstream monetarista, que propunha sempre um choque ortodoxo, onde ele propunha um congelamento de preços para quebrar essa inércia das expectativas de inflação. Como eu, nessa época, já trabalhava no mercado financeiro, no Banco Garantia, eu tinha muita noção de que um congelamento de preço, além das enormes distorções que isso provoca, porque você destrói os sinais do mecanismo de preços funcionando, os preços funcionando, você teria, como a inflação era muito alta, ao congelar os preços, você ia provocar uma brutal redistribuição de renda e de recursos, de riqueza, a favor dos credores e contra os devedores. E então o Chico escreveu essa proposta do choque heterodoxo e eu, muito desconfortável com isso, discutindo com ele, explicando numa conversa com um ex-aluno nosso, um aluno meu da PUC, que tinha ido trabalhar comigo no Banco Garantia no mercado financeiro, com o Bruno Lima Rocha, a conversar sobre a ideia de qual seria a solução. Me veio, sem uma história longa, a ideia de que, conversando com ele, que, olha, a solução, se nós tivéssemos uma indexação instantânea, a solução estaria resolvida.
a inércia estaria resolvida. E pensei, então, a ideia é ter uma moeda indexada, onde você indexa os contratos financeiros são uma moeda que está indexada diariamente. Então, se a inflação parar, ela para e você não tem esse problema. E com essa ideia, quando eu comecei a pensar, quanto mais eu ia pensando sobre a moeda indexada, todos os problemas da inércia inflacionária se resolviam. E eu fui escrever esse artigo, que causou uma enorme controvérsia. Foi muito criticado, para minha surpresa, inclusive, por também vários dos meus colegas da PUC. E o Mário Henrique Simons, num primeiro momento, elogiou. E isso causou uma enorme discussão. Eu fui chamado para debater, apresentar essa proposta no auditório cheíssimo da Associação Brasileira de Imprensa no centro do Rio de Janeiro, ali no prédio do Banerj, se não me engano, ali perto. E escrevi um segundo artigo, chamado Moeda Indexada, nem mágica, nem panaceia. A partir daí, depois disso, o PES, que estava em Washington nessa época, e tinha proposto uma coisa de indexação total da economia, etc., fomos convidados pelo John Williamson para apresentar o que o John chamou a ideia de vocês sobre esse tema. Fomos a Washington, PES e eu, escrevemos em um dia, 2 dias e uma noite, a 4 mãos no computador, o artigo em inglês, que é uma consolidação desses meus artigos, mas com as ideias do PES que nós estávamos discutindo, e que virou a proposta Larida, nome que foi cunhado pelo Rudy Dornbush, que tinha sido nosso professor no MIT, que apesar da relação pessoal muito cordial conosco, foi muito crítico da ideia desde o início, e cunhou o nome Larida com um ar assim muito irônico. Mas nessa apresentação lá em Washington, muita gente ficou bem interessado e elogiou a proposta. Bom, voltei ao Brasil, o Tancredo Neves assumiu para presidente da República. Mário Henrique Simons sugeriu que eu fosse para o Banco Central, mas o Tancredo era um homem muito conservador em economia e ficou em pânico com essa ideia, que achava uma ideia, ele ouvia muito, inclusive o sobrinho dele, que era o Dornelles, e as pessoas da Fundação Getúlio Vargas, que eram muito conservadores sobre isso, e disseram, não, de jeito nenhum. E ele fez um Ministério da Economia com o Dornelles, o Ministério da Fazenda com o Len Gruber, todo com a equipe da Fundação Getúlio Vargas, o pessoal de Chicago, e tentaram fazer de novo um choque monetarista ortodoxo. Com a morte do Tancredo e a saída do Dornelles do Ministério, assumiu o Funaro, e aí então acabei que o Fernão Bracha foi para o Banco Central e me convidou para ir para o Banco Central. E de lá nós começamos a discutir a ideia de fazer um programa de estabilização nessas linhas. O PESCO já tinha voltado de Washington, estava no Ministério do Planejamento com o João Sayad, e nós começamos a discutir o que veio a ser o plano cruzado. O plano cruzado, a ideia da moeda indexada não emplacou, tentamos muito fazer isso, mas não emplacou. E, além do mais, por insistência de outras pessoas da equipe econômica na época, que quiseram, de qualquer maneira, impor um congelamento. Eu fui muito, muito contra o congelamento, porque eu sempre fui contra o congelamento. Mas acabou que o congelamento era o que os políticos, todo mundo entendia. Você explicava o que era o programa de estabilização, ninguém entendia. Falava em congelamento, os políticos todos entendiam na hora. Então, acabou assim, olha, vai funcionar como uma espécie de um coordenador de expectativas. E eu me iludi com isso. E eu tinha passado a ter uma relação muito boa com o ministro da Economia na época, da Fazenda na época, que era o Dilson Funaro. E o Dilson Funaro se comprometeu comigo. Ele me chamava de Lara, falou, Lara, eu garanto, no máximo 3 meses de congelamento. Eu disse, ministro, é uma promessa. Quando chegaram os 90 dias, ele foi falar com o Sarney, voltou, me chamou lá e disse, infelizmente, não vamos ter que continuar com o congelamento. E aí foi o desastre que se conhece.